Olá, estamos então iniciando aqui mais um podcast Além da Mesa, o seu podcast que vai ensinar, porque mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de demonstração de amor, mas mesa também é comunicação. E hoje vivemos um tempo em que muitas famílias não se entendem, profissionais que trabalham juntos nas empresas não se entendem porque falta a comunicação adequada. E comunicação, lembrando bem, não é o que você fala, é o que o outro entende, é o que o seu interlocutor entende. Isso é que se torna, então, a comunicação. E para estar hoje aqui esclarecendo tudo sobre isso, está conosco o Everson Alexandro Michel, presidente fundador da Alfa Instituto de Desenvolvimento Humano, uma empresa voltada, um instituto voltado à melhoria do ser humano. Everson é coach executivo, coach de carreira, coach de vendas, executive manager, formador de líderes, né? Professor de oratória, palestrante e gestor público. Já foi secretário municipal na nossa cidade, atualmente presidente do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, especialista em engenharia de processos industriais, cronoanalista e cálculo do custo de tempo dos processos industriais, editor colunista da revista Tela 20, apresentador do programa Tela 20, no canal 20 da NET. Gente, é tanta coisa aqui. É vasto o currículo. E também alguém que tem vários cursos de treinamento in company, treinamentos presenciais, isso não parou durante a pandemia e agora vai seguir cada vez mais. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre oratória, retórica e desinibição. Apresentei para você, mas quero que você ouça do próprio Everson quem ele é e como estamos aqui hoje juntos, Everson, no Além da Mesa, o nosso podcast, para tratar sobre comunicação. É um privilégio para mim, pastor Fernando, né? E obrigado pelo convite. Comunicação é algo que eu carrego desde a minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar em rádio, né? Não tinha nunca feito curso de comunicação de nada. Com 14, 15 anos eu fui trabalhar de estagiário numa rádio, onde eu gravava só comerciais offline, né? Que se diz, e anúncios fúnebres. Era o que eu gravava, né? E a partir dali eu fui tendo o meu programa. No primeiro programa que eu tive se chamava Sobremesa Musical. Porque o dono da rádio na época foi no interior da cidade aqui em Teutônia. E ele dizia o seguinte: não, para começar, sobremesa musical tá bom, porque tu só vai precisar dar o nome da música, hora e temperatura. Não precisa fazer comentário nem Pronto. dar notícia. E ali eu comecei a me apaixonar pela parte da comunicação, né? Depois acabei fazendo vários cursos na área de... Fiz o curso de radialista, né? Pela FEPLAN. E entrei nessa onda de jornalismo, fiz comunicação social e aí habilitei um curso técnico para a área de jornalismo, isso há muitos anos atrás. E atuei. Hoje eu sou jornalista, né? Credenciado, mas a minha paixão mesmo, mais do que falar, é ensinar as pessoas a arte da oratória. Que bom. Muitos anos também, além da experiência na rádio, vasta experiência, né? Atuastes como publicitário também. Sim, eu tinha uma agência de publicidade, né? Atuei como publicitário, projetos de desenvolvimento de marca, né? E marketing político. Que bom. No final, quando a gente faz os nossos esclarecimentos, a gente passa aqui, né? O estúdio que a gente está hoje, o responsável desse estúdio. E já vou antecipar, né? Estúdios é uma grande parceria do estúdio, né? Aline Birlen em fotografia e do Bruno Birlen. Cada um na sua área, competência fantástica. O Bruno Excelência. altamente premiado, né, em publicidade. E vamos então para a nossa conversa? Vamos lá, vamos lá. Everson, muitas vezes os casais, os pais e filhos, precisam da mesa. Como a gente está aqui. Mesa é olho no olho, mesa é conversa,
Mesa é lugar de comunicação. Então me responde uma coisa. O que é dicção e qual a sua importância na oratória? Com base no que eu falei, comunicação é o que o outro entende. Isso Não aí. é o que eu falo. O que é dicção e qual a importância dela na oratória? Pastor, acho que para responder essa pergunta a gente precisa contextualizar um pouco, porque a gente tem que ter o entendimento de que quando a gente se comunica, a gente está falando para alguém, não para si mesmo. Né? Então, não basta apenas eu falar o que eu penso, eu preciso falar de forma com que a pessoa compreenda a mensagem que eu quero transmitir para ela. Se eu hoje estiver num auditório e palestrar para 100 pessoas, no final da palestra, se eu perguntar para cada uma delas o que elas entenderam, eu vou ter 100 respostas diferentes. Porque num grande público, eu tenho que ter um tipo de abordagem. No individual, a minha abordagem é diferente. Então, quando eu vou falar ao público geral, eu tenho que ter uma abordagem muito abrangente. E a dicção, ela é vital nisso. Porque quando eu estou falando para um público, geralmente eu estou usando algum tipo de equipamento. Um microfone, caixa de som. Esse equipamento ele também vai causar interferência na minha dicção. Então, quanto mais eu trabalho a dicção, quanto eu mais articulo a minha voz, quanto eu mais dou pausa, quanto mais eu trabalho a minha voz, a minha dicção melhora, o som sai de forma melhor e fica mais fácil de compreender. Porque dependendo da tonalidade que eu vou usar na minha dicção, eu posso mudar o sentido de compreensão das pessoas. Então, a dicção ela é vital. E isso em qualquer idioma. Em qualquer idioma. Sabe por que eu perguntei sobre os idiomas, meu querido Everson? Porque as pessoas perguntavam para mim de viagens que eu fazia, e algumas ao exterior, né? Como é que eu conseguia me virar, me comunicar. E eu tinha a ideia de que eu compreendia muito bem o inglês e falava razoavelmente. Até o dia que eu fui no Alabama e eu não entendi nada do que eles falavam. E soma-se a isso, eu assisti uma entrevista daquela cantora muito famosa, Adele. A Adele estava falando, né? E quando ela falou, eu cheguei à conclusão que eu não falo nada de inglês, não entendo nada de inglês. E depois eu fui descobrir. O que ela tem é um sotaque muito específico do leste britânico. Então, quem é do leste da Inglaterra, ou junto à Grã-Bretanha, na área do leste, eles falam de uma forma diferente. Assim como nós aqui, né, nos comunicamos, às vezes, você colocar um gaúcho nordestino é complicado, né? O próprio estado do Rio Grande do Sul, se nós sairmos da região do litoral e irmos para a região da campanha, nós vamos ter sotaques completamente diferentes. O porto-alegrense que vive no centro de Porto Alegre, na região metropolitana, ali já tem sotaques diferentes. Então, isso tem a ver com a cultura, né? A entonação de voz, por exemplo, se você pegar uma frase e usar a mesma frase em idiomas diferentes, você vai achar que o alemão e o russo, por exemplo, estão xingando. Mas é a cultura que é assim. Então, claro, que influencia bastante a questão da cultura. O idioma não muda nada para a dicção. Né? Claro Hoje, que tem que aprender a linguagem. Né? Hoje, às vezes, a gente não ouve mais vamos embora, bora lá. Bora lá. Né? E eu que sou porto-alegrense, né? Ou partiu, né? Eu partiu. Me acostumei com a ideia de alguém querer ir em algum lugar e dizer assim, bora Redença. Eu fico pensando, o que é bora Redença? Bora Redença? Vamos lá para Redenção. Redenção é um parque muito bonito em Porto Alegre, né? Mas o gaúcho ele tem isso. A dicção e a diminuição das palavras, por vezes, atrapalha. E quais são as principais técnicas para melhorar a dicção? A dicção, se a pessoa ela tem um problema de fala e esse problema ele pode ser causado por algum problema clínico, o melhor remédio é procurar um fonoaudiólogo, né? Mas existem técnicas simples que é possível fazer em casa. Eu, por exemplo, eu apresento um telejornal de segunda a sexta, todas as manhãs. E sempre antes de entrar no ar, a gente tem que fazer aquecimento vocal, para não dar problema. Entrou no ar ao vivo, né? Qualquer probleminha que dá, pode ser mal interpretado, né? Então, a gente tem várias técnicas, né? Tem uma que a gente chama, que é o som da abelha, né? Que é a pessoa pressionar os dedos sobre o nariz sem fazer pressão.
Assim? Assim, sem fazer pressão. E fazer o som de abelha. Esse tipo de exercício, ele faz um relaxamento vocal. E tem também o que a gente chama de relaxamento, que é que é o bafo do cavalo, né? Que é aí você faz Bafo isso. do cavalo. Que a gente faz um relaxamento com os lábios, que é faz isso o tempo todo com os Agora eu lábios. entendi. O bafo do cavalo, porque o cavalo faz esse som, né? Sim. Né? Esse tipo de técnica, ele flexibiliza, né, os lábios e é mais fácil para a pronúncia. Por exemplo, se eu vou falar a letra A, eu não posso falar A, eu tenho que falar A, eu tenho que abrir a boca. Outras letras, né, eu não preciso abrir muito a boca. Por exemplo, para falar a letra M, eu não preciso abrir muito a boca, a não ser que eu queira realmente dar ênfase. Tem algumas pessoas que têm vício na fala, não é nem vício de linguagem, é vício na fala. Ao invés de falar rato, falam rato, né? Forçam a letra R, né? Isso são vícios de fala, de pronúncia, não é vício de linguagem. Então, mas isso às vezes é característico da cultura da pessoa. Então, tem muitos exercícios que é possível usar. O famoso exercício do papel, né? Para aumentar a potência nas palavras que tem letra P, por exemplo. Você bota um papel, uma folha de papel em frente à boca, né? Sem tapar o nariz e começa a falar P, 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 até o papel começar a balançar e você sentir que tem pouco ar saindo da sua boca. Porque quando você vai falar, você vai dizer P e vai sair muito ar da boca. Quando é que você sabe que a pronúncia do P está perfeita para uma dicção, para oratória? É quando esse P balança o papel e sai pouco ar da boca. Interessante. Significa que a pronúncia está limpa. Porque muitas vezes também regionalizar o idioma funciona em determinada região, mas para o cômputo geral de lugares não funciona. Por exemplo, nós queremos fazer um churrasco. Na Serra, eles fazem churrasco. Churrasco. E em Santa Catarina, eles conseguiram deixar mais difícil ainda a pronúncia, que é muito comum. Eles se chamam de manezinhos da ilha, né? Isso, O pessoal, assim como tem aqui Bicuíra, Marisqueiro, e eles lá falam surasco. Surasco. Então, se você falar surasco, a gente até quer acreditar que é um churrasco. Mas é diferente a pronúncia aqui na Serra e lá em Santa Catarina. Então, se regionaliza o idioma também. Com certeza. Tem a diminuição da palavra também que mantém o entendimento. Você vai ali para Porto Alegre, é o churras, né? Vamos fazer um churras, vamos tomar um chimas, né? E aí a gente já começa a entrar nos vícios de linguagem. Tem vícios de linguagens que são considerados erros. Tem outros que não, que é cultural, né? Mas a regionalização do idioma, ela contribui muito para a dicção. E a dicção ela tem que ser treinada. Ela precisa ser treinada. Tem pessoas que têm problema na fala, ou um pouco de gagueira por causa do nervosismo, ou realmente a voz é baixa, a pessoa é tímida demais e fala baixo, a som parece que não sai, né? Porque a pessoa é tímida demais. E eu já vi pessoas, alunos meus inclusive, que começaram um curso numa timidez absurda, e aí eu sempre peço para eles fazerem, eles têm que gravar um vídeo antes, né? E no final do curso outro vídeo. Parecia que eram duas pessoas completamente diferentes, eram irmãos gêmeos, um com uma característica e outro com outra, né? Muda absurdamente só trabalhando técnica. E a pessoa não... O mais incrível é que ela não perdeu a timidez. Isso me chama atenção, porque a falta de comunicação adequada na escola, por exemplo, né, ela causa bullying. Sim. Né? E se não tratado isso, né, se você não vai a um fonoaudiólogo, se você não vai ao profissional, não vai aprender sobre dicção, desinibição e oratória, a criança sofre bullying. E quanto mais ela sofre bullying pela sua manifestação, mais ela inflexiona isso, se retrai e aí não fala mesmo. Eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que os pais têm um papel fundamental no desenvolvimento da fala, né? Uma criança, geralmente ela começa a falar a partir do momento que ela entende que ela precisa de alimento, né?
ela se comunica desde que nasce, ou desde antes até de nascer. Então, a comunicação, ela faz parte da vida humana, né? Então, a criança, embora ela não pronuncie nenhuma fala, mas ela vai chorar, ela vai se expressar de alguma forma, né? Então, a comunicação, ela sempre fez parte. Então, a influência que os pais têm no desenvolvimento, no estímulo da fala, ela é vital. Ela é vital. E como a respiração influencia na qualidade da dicção durante uma fala? Eu tenho um amigo, ele nasceu sem o palato, sem o céu da boca. Então, ele era fanho, né? E quando ele falava, havia ar saindo pelas narinas e saindo também na mesma medida pela boca. Então, você tinha que se concentrar muito nele para ouvi-lo, né? Ele fez depois várias técnicas de respiração e ajudou muito. Então, a respiração, ela influencia na qualidade da dicção. Até que ponto e como isso influencia? A respiração ela é vital, porque a respiração ela ajuda a controlar o estresse, né? Ela ajuda a controlar o estresse. E a respiração ela é vital também para concentração no momento que você vai falar algo, para você lembrar de algo. Você vai dar uma palestra, vai conversar com alguém, você vai vender. Vamos pegar um exemplo de um corretor, por exemplo, que ele decorou toda a característica do imóvel que vai ser lançado, ele quer apresentar isso para um grande grupo de investidores e ele não quer ficar com nenhum papel na mão, e ele quer falar e se expressar para esse grupo de investidores. E ele tem tudo na memória. Se ele não controlar a respiração dele, não controlar a ansiedade, o cérebro dele vai oxigenar pouco e ele vai esquecer o que não acessa o que tinha na memória. Acessa. Então, a respiração é vital para a oxigenação do cérebro, para manter ele ativo e também, obviamente, para a fala, né? Então, tem tipos de técnicas de respiração que a gente faz que é para praticar e aprender a respirar melhor. Tem outras que você faz minutos antes de começar a falar, que é para dar impulso. A técnica que a gente geralmente faz, que é para o aprendizado, para virar rotina, a gente chama ela de técnica de respiração quadrada. Por quê? Porque imagina um quadrado. Imagina na sua mente aí que tem um quadrado. E você vai circular esse quadrado, né? Vai circundar ele, melhor dizendo. Então, imagina que você está subindo. Cada parte desse quadrado leva 4 segundos para fazer o percurso. Então, imagina que você está subindo nesse quadrado e você vai inspirar durante 4 segundos. Quando você chegou lá em cima, você vai segurar o ar, não solta, durante 4 segundos, né? Vai contando. Por que o quadrado? Por causa da visualização, só para mentalizar, né? Segura o ar no pulmão durante 4 segundos. Tá? Depois, a hora que está descendo, você está expirando, soltando o ar durante 4 segundos. E fica mais 4 segundos sem puxar o ar. Né? E isso vai fazer com que o ar que você tem, só o tempo que você fica parado com ar nos pulmões, vai fazer com que o ar trabalhe em todas as partes do seu pulmão. Porque o pulmão tem a parte superior e a parte inferior. Quando a gente respira normalmente, é a parte superior que trabalha, não é a inferior. E precisa trabalhar toda a parte inferior, porque a parte inferior é onde está alocado o nosso diafragma, né? Então, o diafragma ele precisa também ser trabalhado. E quando você para a respiração com ar dentro do pulmão, esse ar começa a invadir todos os poros do seu pulmão. Você vai notar que até a saúde melhora. Nessa técnica simples. Ajuda na memória, ajuda na fala, né? Na respiração, ajuda a eliminar, baixar o nível de estresse. É muito bom. Eu sou músico também e muitos músicos, né? Amigos e conhecidos meus, eles eram do sopro, né? Tocam instrumentos de sopro. E eles usam a respiração cíclica, porque você vai até um tempo expirando e tirando o som do instrumento, eles conseguem puxar o ar e colocar para sair. Eu vi essa explicação do quadrado muito próximo disso, porque eles economizam ar. É isso aí. Puxam o ar enquanto tocam, enquanto está saindo o som do instrumento. Deixa eu descontrair um pouquinho aqui. Isso aí significa, então, que no momento que a gente está em discussão com a esposa e fala alguma coisa, e ela diz, não entendi, o melhor é respirar, trabalhar o diafragma e falar de novo?
Porque se a gente fala, ela não entende de novo. Acabou a comunicação. Então, a respiração nessa hora ajuda. Ajuda, mas quando isso acontece, geralmente eu faço uma pergunta posterior. Eu digo, o que exatamente tu não entendeu? E ela te responde? Geralmente, sim. Eu não faço essa pergunta. O Porque eu pior é quando corro o ela fala risco assim, de ouvir eu não nada. entendi nada do que tu falou. Geralmente, você perguntar para minha esposa, tá, mas o que tu não entendeu? Dizer nada. Né? Eu vejo também que repórteres, né? Os repórteres eles sofrem muito quando a respiração dá errada. Se chama engolir a saliva durante uma transmissão. E aí já era, né? Ou se não, tem que partir para tem que tentar tossir um pouquinho para tentar recuperar. Como se respira melhor dando uma notícia muito intensa, porque o próprio repórter ele tem emoções. Né? Então a gente vê às vezes o repórter chorar, se emocionar, não conseguir falar. E quando ele engole errado a saliva ou erra na respiração, o que fazer? A dica que eu sempre dou é tentar agir com a maior naturalidade possível, mas não aquela naturalidade que é forçada, né? É pessoas, errou, vamos começar de novo, vamos embora. Ó, vamos embora aqui, né? Vestindo linguagem. Vamos embora. Né? Vamos embora e vamos seguir. Agora, existe, claro, né? O foco principal é concentração. É concentração, é você estar focado naquilo que está fazendo. E aí a gente junta a questão da respiração com o foco, né? Antes de iniciar uma matéria, por exemplo, antes de iniciar qualquer tipo de fala, tem a respiração, em que é uma técnica que a gente solta o ar por completo. Puxa ele e solta fazendo barulho. Né? Faz o máximo de barulho que tu puder na hora de soltar o ar. Isso faz com que alivie o estresse. Né? Esvazia o pulmão e a via respiratória junto. Esvazia tudo, né? E aí você vai, né, trabalhar. Começa a falar. Mas se acontece no momento em que você está dando uma entrevista ou está dando algum tipo de notícia, no caso de um jornalista, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Você errar a palavra, você dá branco, esqueceu o que ia dizer. Ou você está dando uma notícia ao vivo, alguém passa e faz uma gracinha com você na hora. Como é que você faz para manter o foco? Né? Para não se perder. Né? Os exercícios de concentração, eles são importantíssimos. Né? Junto com... Quando a gente ensina a dicção, a oratória, a desinibição, tem outro curso que acredito que todos deveriam fazer, que se chama leitura dinâmica. Porque ela trabalha muito forte a parte da concentração e do foco naquilo que a gente está fazendo. Eu sempre dou junto, quando eu vou dar curso de oratória, eu sempre dou um pouquinho de leitura dinâmica, especialmente esses exercícios de concentração, né? Porque eles ajudam muito na hora de falar. Mas a melhor coisa é quando comete um erro, quando acontece algum imprevisto, o primeiro passo é saber que nós somos humanos e suscetíveis a erros. Né? O bom sempre é ter um plano B. Sempre é bom ter um plano B, uma carta na manga. Mas agir com naturalidade, sempre. Né? E não, a emenda sempre é pior que o soneto. Não adianta querer consertar, porque... E às vezes todo mundo nota, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade, e é polêmico. Né? O uso da água durante alta exposição à fala. Quem é pastor, quem é político, músicos, é muito comum tomarem água. Né? Isso ajuda ou não? A água tem que ser na temperatura ambiente? Sempre. Ou não? Porque uma ocasião a gente teve uma grande ideia. Adolescentes, jovens, né? Então a gente não queria fazer feio na frente das meninas. Então a gente colocava house. Pegava um house e distribuía para toda a banda house. Só que você pega um house, o teu hálito vai ficar bom. Mas em compensação, para cantar depois, é algo prejudicial. E a água ajuda ou não ajuda? E como tem que ser? A água é vital, a água é vida, né? Então, água, temperatura ambiente sempre. Isso é primordial, temperatura ambiente. No máximo, se for para ser uma temperatura diferente do ambiente, no máximo levemente morna, não gelada. Mas aí... Não gelada. Aí forçou a amizade. Na Tomar hora, água morna. levemente, um chazinho, mas bem morno, não pode ser quente. Chá de água. Chá de água. Isso melhora... Ele ajuda a dilatar as cordas vocais. Ou, por exemplo, a pessoa quer fazer um som mais limpo, ajuda a limpar, limpa bastante o som. Porque a gente vê diversos
A água gelada, artistas, perdão, né? a água gelada ela contrai as cordas vocais. Diversos artistas, eles estão tomando alguma coisa, mas tem os que tomam uísque, tem os que tomam café, Mas daí tem os que é tomam cultura. água. Né? Então, a água é a temperatura ambiente. Eu não sou muito adepto de ficar tomando muita água enquanto eu estou falando. Eu tomo antes. Né? Geralmente, se eu vou dar uma palestra, se eu vou pregar, qualquer coisa que eu vá falar, eu tomo água antes. Eu prefiro antes também. Tomo antes. E até tomo. Se a mensagem for muito longa, assim, a gente dá umas pausas e toma, porque resseca, né? Soube da maçã, que a maçã é um detergente tanto para as cordas vocais quanto para os dentes, né? Ela é um esfoliante das cordas vocais, pra dizer assim, ela vai limpando, né? Maçã é excelente. Que bom, então vamos tomar água aí. E de que forma a articulação das palavras pode afetar a clareza da mensagem transmitida? Vambora. E aqui na nossa região, o povo tem uma comunicação muito específica, dá de ver. Até hoje não sei o que é dar de ver. Né? Dá de fazer. Aí eu desconfio. O que eu sempre digo, tá? Porque a comunicação, ela sempre fez parte da vida das pessoas. No mercado de trabalho hoje, está cada vez mais difícil, hoje, para um empresário contratar alguém que fale realmente bem. Por quê? Por causa do advento dos emojis, das redes sociais, das abreviações. Né? Hoje, você não escreve mais você escreve VC. Né? Então, valeu, você não escreve mais valeu, você escreve, né, VLW. Então, há uma substituição e as pessoas hoje elas estão mais falando da forma como escrevem. Elas não escrevem mais como falam. Como falam. Elas falam como escrevem, como digitam. Né? Então, eu acredito, tá, que a pronúncia que era errada há 15, 20 anos atrás, ela continua sendo errada hoje. Isso não mudou. A nossa língua não mudou, nosso idioma não mudou. O que mudou foi que as pessoas descobriram uma forma de se comunicar mais rapidamente. As mídias sociais, elas aceleraram o processo da comunicação. Só que isso também faz com que muitas pessoas fiquem estressadas, entediadas, né? Ansiosas. As redes sociais geram ansiedade nas pessoas. E essa ansiedade, ela é refletida na fala, porque as pessoas elas querem falar rapidamente, querem falar tudo muito rápido, cortam palavras, comem sílabas e às vezes são mal compreendidas. A nossa pronúncia das palavras, a pronúncia errada, ela pode causar problemas de interpretação. E você pode, inclusive, acabar arrumando até inimigos. Não vou usar a palavra inimigo, mas você pode descontentar alguém. É o caso da vírgula. Colocada em lugar errado na frase, às vezes muda todo o sentido. Isso. E Vou perguntar, por exemplo, Everson, você vai tomar um café? Se eu disser assim, ó, não, vírgula, vou tomar, o que você entende? Puxa vida. Não. Não. Nesse momento, não. Vou tomar. Tá. Se você tirar a vírgula. Não vai tomar. Não vou tomar. Né? Então, ela muda o sentido das coisas. Né? Guerras já se iniciaram por erro de comunicação. A falha na comunicação ela é um dos primeiros vilões de desavenças. Né? Eu sempre digo assim, quando duas pessoas estão brigando, seja o assunto que for, não existe um certo e um errado. Existem dois errados. A razão já se foi, né? Já se foi. Alguém poderia ter evitado, né? E eu sempre digo assim que o mais inteligente não é o que fala por último, é o que cala primeiro. Né? Uau! Porque ele é como um exército quando está numa batalha, está vendo que está perdendo a batalha, ele recua. Ele recua, reorganiza a estratégia e avança novamente. Porque não significa que o fato de eu calar primeiro, eu perca a minha razão. Muito, muito pelo contrário, né? Porque nem tudo aquilo que eu penso que é certo para o outro. Então, eu preciso entender que quando eu estou me comunicando, eu não estou
comunicando para mim mesmo, eu estou me comunicando Sim. com alguém. E eu preciso me fazer ser compreendido. E não adianta eu dizer aquela frase, eu falei, se tu não entendeu, o problema é teu. Não. Não dá. É, Não dá. E existe também um choque de gerações na hora de se comunicar. Sim, não total, é? total. Hoje, principalmente adolescentes e crianças, eles estão se comunicando através de monossílabos. LOL. E acabou. É tudo que ele tem para falar. Né? E várias outras coisas. Qual é a importância da entonação para uma oratória eficaz? Entonação e ritmo também, né? Sim. Porque às vezes tem pessoas que estão falando e a gente pensa, ele continua assim, eu vou dormir. E às vezes tem pessoas que falam tão rápido, gritam tanto que a gente também não assimila a mensagem. Tudo é uma questão de equilíbrio. Claro que eu preciso, antes de tudo, ter noção do lugar em que eu estou. Né? Porque se eu vou ter uma conversa com um gringo plantador de uva, ele vai falar gritando. Porque é da cultura. Ele fala mais alto, né? Ele tem uma postura de fala maior, ele tem uma entonação mais pesada. O gaúcho em si é gritão, né? Mas eu preciso entender que se eu sou uma pessoa, que eu estou em um lugar onde eu preciso me comunicar com várias pessoas e eu quero ensinar algo para alguém, eu tenho que cuidar a entonação da minha voz. Eu preciso controlar o volume da minha voz. E isso se faz com respiração. Isso se faz com técnica de respiração. Por isso que é importante a respiração na hora da fala. Respirar bastante. Né? Tem pessoa que vai. E ela não consegue manter o mesmo ritmo por muito tempo. E o ritmo comunica, né? Sim. Quando eu era criança, às vezes a minha mãe queria falar alguma coisa e ela chamava Nando. Sou eu. Sou o único Fernando da família, né? Mas quando eu tinha feito alguma coisa de errado, eu sabia só na comunicação, pelo ritmo. Ela transformava tudo em separação de sílabas. Separava a sílaba. Luiz Fernando, vem aqui. Não podia ser coisa boa. Pronto. A entonação e o ritmo comunicam. Sem dúvida. Sem dúvida. O ritmo da fala, ele demonstra o nível de estresse da pessoa. Então, quando você vê o ritmo que a pessoa está falando, você... Às vezes eu vou conversar com as pessoas chegam, eu tenho que dizer, calma, respira, para tudo, zera. Fala baixo. Isso. Teve um caso, vou relatar um caso que aconteceu na prefeitura aqui de Capão. Na época, trabalhava como secretário de turismo, foi bem no ano da pandemia ali. E a secretaria de turismo fica no 4º andar. O gabinete do prefeito fica no 3º. E a prefeitura inteira começou a ouvir uns gritos de uma mulher. E dava para perceber que ela estava brigando com alguém. E daqui a pouco alguém liga para mim na secretaria e disse, tem como vir aqui tentar acalmar essa senhora? Ela está reivindicando algumas coisas aqui, enfim. Eu disse, tá bom, vou aí, né? Porque o pessoal já sabe que eu trabalho com isso, então fui lá. Primeira coisa que eu fiz foi convidar essa senhora para entrar numa antessala, tirar ela do... Sim. Né? Porque ela estava, olha bem, ela estava em um lugar confortável para ela. Ela estava gritando aos berros e todo mundo parou para ouvir. Né? E tem pessoas que a questão emocional, tudo que ela quer, às vezes é ter um público que ouça ela. E eu entendi que ela não estava sendo ouvida. Ela estava gritando, mas ninguém estava escutando ela. Então, eu conduzi ela numa antessala que tem ali. Sentei, ela sentou e perguntei para ela qual é que é o problema. E ela começou a gritar, começou a falar. E quanto mais eu gritava, mais baixo eu falava. Tinha que parar para ouvir. Eu queria que ela tivesse a impressão que o grito dela era mais alto que a minha voz. Eu queria dar essa impressão para ela. Então eu falava baixo. E ela não conseguia me ouvir. Até que ela percebeu que ela não estava conseguindo me ouvir porque ela falava muito alto. Então eu vi o estresse no ritmo e no volume, na entonação da voz dela. Quando ela baixou e emparelhou a voz dela com a minha, aí eu normalizei a minha voz. Eu digo, eu tô aqui para lhe ajudar, só preciso que a senhora se acalme, respira fundo e me conta o que aconteceu. Ela me contou o caso. Eu consegui ajudar ela a resolver o problema. Por isso que às vezes a gente vê em acidentes, quando chegam os socorristas, eles falam com a pessoa. Qual é o seu nome? E quantos anos você tem?
O que você estava fazendo? Tira a mente da pessoa do problema. Exatamente, porque senão a pessoa vai ficar só no desespero. Isso aí. Né? Isso aí. Que bom, é bom saber disso aí. E quais são os erros mais comuns de dicção que chegam a comprometer uma apresentação? Aí pode abrir bem o assunto, você é mestre nisso, mas uma coisa que me tira do sério é a cacofonia. A pessoa emenda uma palavra na outra e sai uma terceira palavra totalmente sem o sentido daquilo que está falando. Mas quais os erros de dicção que podem comprometer? O cacófato ele é um vício de linguagem caracterizado por o final de uma palavra, a última sílaba de uma palavra com a primeira sílaba da próxima palavra, forma uma terceira palavra no meio e faz com que as pessoas tenham uma compreensão e tira até a atenção, né? Por exemplo, eu não tenho nada a falar acerca dela, né? Então, eu acabei de cometer um cacófato e criei uma palavra, a palavra cadela, aí no meio, né? E tira a atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque a pessoa fica pensando, né? Perdeu a comunicação. Perdeu a comunicação, né? E às vezes, olha ali, não prestou atenção, tem gente que vai saber, né? Mas uma das questões é o maior erro, o primeiro erro que eu vejo, assim, é a falta de busca de vocabulário. As pessoas que cometem muitos erros de linguagem, vício de linguagem, é porque elas leem pouco. Ou leem sempre a mesma coisa, ou estão tão acostumadas a ficar só lendo no celular, né, no WhatsApp, enfim, no Instagram, e não leem um bom livro, uma boa literatura para aumentar o vocabulário. É preciso pensar bem antes de falar, Sim. né? Se você vai distribuir, sei lá, uma marmita, você pode dizer, olha, nós vamos distribuir uma marmita por pessoa. Uma por pessoa. Fez uma comunicação. Agora, se você disser, olha, nós vamos distribuir uma porcada. Na hora de comer eu não quero. Eu passo. É uma porcada. Né? É isso aí. Isso é um cacófato. Não cacófato. Quero. É um cacófato Pode também. entregar a minha para alguém aí. A gente tem o que a gente chama de barbarismo também, que é um vício de linguagem, né? Que ele é um desvio da forma da pronúncia, né? Por exemplo, cidadãos ao invés de cidadãos. Isso é barbarismo. Né? Quando você muda. De novo, o barbarismo é característico de quem não lê. É um vício de linguagem de quem lê pouco. Né? Ou quem estuda pouco, né? A grafia, por exemplo, é um barbarismo também. Você escrever proeza, até na grafia, né? Proeza com S ao invés de proeza com Z. Né? Isso é barbarismo também. Isso é nítido que a pessoa que comete barbarismo, ela não lê muito. Né? Então, por isso que eu digo, o vocabulário é vital. Como é que você melhora o vocabulário? Lendo bons livros. Né? Bons livros. Não... Tem tanta coisa hoje, né? Mas a gente tem que saber separar bem as coisas. E em um idioma como o nosso, que o S entre duas vogais tem som de Z, é difícil, né? Só lendo. Só lendo. Só lendo. Tem que muita trabalhar. regra. A língua portuguesa é muita regra. O vício de linguagem que as pessoas mais cometem, inclusive pessoas eruditas até, cometem é o pleonasmo. Né? Pleonasmo. A redundância, né? A tautologia, é a mesma coisa. Então, subir para cima, né? Descer para baixo. Hemorragia de sangue, elo de ligação, né? Isso tudo são pleonasmos. Né? Existe um pleonasmo clássico que todos os órgãos públicos cometem. Né? Você chega na cidade e tem uma placa lá, Prefeitura Municipal. Isso é um pleonasmo, é uma redundância. Se é prefeitura? É do município. Né? Porque no Brasil não existe prefeitura que não seja municipal. Né? Não tem prefeitura estadual? Né? Não, ou vereador da cidade. Né? Todo vereador é da cidade. Né? Então, isso são pleonasmos. Mas é aceitável. Né? Não chega a ser um erro grotesco. Sim, né? sim. Agora, aqui, para fazer uso da palavra, quero chamar o prefeito municipal. Né? É um erro. É um erro. E outra coisa que chama muita atenção, existem muitas pessoas. E nós estamos aprendendo muito hoje, gente. Muito com o mestre da comunicação, do ensino. Algo que altera a comunicação é o controle emocional. O controle emocional conta demais. O controle emocional ele pode influenciar a dicção e pode também fazer com que a mensagem que está sendo passada
não mostre credibilidade alguma. Sim. Sim. A emoção ela pode derrubar uma apresentação inteira. Você imagina o seguinte, você vai fazer uma apresentação, um TCC. Você tem que apresentar um TCC para uma banca, é a sua formatura, né? O seu diploma está ali, na banca. Vai depender de como que você vai apresentar esse trabalho. Né? Se você chegar lá, tremendo, e as pessoas percebem isso, você pega o microfone na mão, né? E a voz começa a tremer. Né? É melhor pedir para a banca, ó, dá para apresentar outro dia? Sim. Não prossegue, porque vai dar BO, como se diz, né? Então, a emoção ela é vital. Existem algumas técnicas de PNL, eu até ensino algumas no curso de oratória, que é para controlar a ansiedade no momento da fala, né? O olhar é vital. Se você não está acostumado a falar em público, você chegar diante de um palco, você começar a olhar para as pessoas, você se perde. Né? Você tem que criar entre o público alguns pontos de fixação e, de vez em quando, fixar o olhar em algumas pessoas. Olhar para algumas pessoas. Né? Mas de vez em quando. A emoção fez com que muitos políticos gaúchos tivessem um reconhecimento não apenas nacional, mas como mundial também. Você gostar ou não gostar é uma coisa. Concordar ou não concordar é outra coisa. Você amar ou odiar é outra coisa. Mas nenhum de nós pode dizer que Getúlio Vargas não era um grande tribuno. Falava às multidões. Leonel Brizola, Paulo Brossard, né? O Alceu de Deus Colares, que eu aprendi muito com ele, eu era fornecedor do Estado, quando o Alceu Colares era governador. Então, homens que sabiam se expressar muito bem. Volto a dizer, você não precisa concordar ou não concordar, mas em termos de explicação não ficava nada mal compreendido. Volto a dizer, o vocabulário e o conteúdo na oratória, eles são o petróleo da comunicação. Né? O vocabulário e o conteúdo. Quanto mais você domina vocábulos novos, às vezes lê para aprender novos vocábulos. E você, o que às vezes eu faço? Né? Eu tenho alguma palavra que eu quero falar, eu digo, não, mas essa palavra, ela é exatamente o que eu quero dizer, mas eu quero usar outra palavra. Não quero usar essa, porque essa aqui está todo mundo usando. Eu quero usar uma palavra nova. Eu vou pesquisar qual é outra palavra que tem o mesmo significado, qual é o sinônimo. E aí eu começo a incorporar essa nova palavra no meu vocabulário. E começo a praticar ela, né? Eu nunca me esqueço uma coluna que eu escrevi para um jornal aqui de Capão da Canoa. O título da coluna era Apadeuto por Antelação. Né? Misericórdia. Dá para repetir? Apadeu... Só para nossa audiência ouvir mais uma vez. O título da coluna era Apadeuto por Antelação. E ela foi direcionada a uma pessoa, porque uma pessoa ela emitiu um juízo completamente equivocado sobre mim, né? Sem me conhecer. E eu usei um português mais rebuscado que eu pude para escrever essa coluna, e eu fiz as pessoas irem para o dicionário, para pesquisarem, para a internet, para pesquisarem o que queria dizer. Se você pegasse um texto e lesse normalmente, você, né, não ia conseguir compreender exatamente o que estava escrito. Apadeuto significa ignorante, né? Ignorante no sentido de não conhecer. Não é ignorante de burro, né? De idiota. É no sentido de ser ignorante, de ignorar a informação. Deixa eu ver se eu entendi. Você chamou de ignorante uma pessoa que emitiu um juízo errado de valor à tua pessoa, e por esse juízo errado você chamou de ignorante, mas de uma forma bonita. Rebuscada. Apadeuto. E antelação, se ele quisesse saber que ele era ignorante, tinha que estudar. Entendi. Só comprovei a tese, né? Pronto. E antelação significa antecipação, né? Quer dizer, eu agi antes da hora. Eu tomei um juízo antes de conhecer o fato. Né? Apadeuto por antelação. Então, quando eu falo que os vocabulários eles são vitais na comunicação e eles podem evitar muitos problemas mesmo, inclusive vícios de linguagem. Que bom. E não adianta, a gente tem que saber que imprevistos podem acontecer na fala. Eles podem, nós
somos humanos e nós vamos errar. A gente não está alheio a cometer erros, mas a gente tem que entender que quando acontecer, esses erros, eles podem, inclusive, serem driblados se eu tiver um bom equilíbrio emocional. As minhas emoções, elas afetam diretamente. As emoções mandam muito numa comunicação adequada, né? E esse controle emocional, né? Claro que soma-se ao conhecimento de vocabulário, né? A construção das frases. Muitas pessoas elas querem se comunicar, mas elas não conseguem construir a sentença corretamente. Então fica sem entender. Mas a quantidade de emoção que a gente coloca, como julgar isso? Você já conversou com o Dunga pessoalmente? Eu conversei com o Dunga e fiquei surpreso. Quando a gente conversando com o Dunga, o nosso capitão do Tetra, né? O Dunga é uma pessoa extremamente calma, tranquila. É bom de você conversar com ele. Eu ficava pensando, mas quem era aquele cara dentro do gramado, então? O sujeito que estava dentro do gramado parecia um monstro, né? Cobrava dos jogadores, né? Parceiros ali, dos companheiros, gritava, vociferava, e não tinha nada a ver com uma conversa que você pode ter amigável e em paz com o Dunga. Então, dependendo do ambiente, ele foi um grande líder, né? O capitão do Tetra, ele sabia colocar a intensidade da emoção em cada ambiente que ele frequentava. É isso aí? Sim, e com certeza ele aprendeu a fazer isso, ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu, ele foi ensinado a fazer isso. É você saber colocar energia na hora certa, né? Eu sempre digo que uma palestra, em qualquer nível, para qualquer público, ela é como uma maratona. Você tem que começar e manter o mesmo ritmo até o fim. Não basta arrancar bem. Não, tem que chegar. Tem que chegar lá, né? E as emoções fazem a gente conseguir, o controle das emoções fazem a gente conseguir chegar bem, começar bem, né? Desenvolver bem no meio e completar a carreira da melhor forma possível, né? Cumprir o objetivo, né? Uma coisa eu sempre digo, a gente precisa aprender, tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Então eu preciso me manter positivo com relação àquilo que eu não posso mudar. Aquilo que eu sou capaz de mudar, eu mudo. Agora, aquilo que eu não posso me desesperar, me desmotivar. Não, eu tenho que saber que isso eu não posso mudar. Então, eu tenho que me manter positivo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa gaga, é clínico, isso é clínico. Eu não consigo mudar a minha gagueira. Mas eu não posso me desesperar, isso eu não posso mudar. Eu posso desenvolver técnicas para diminuir, né? E aí o meu controle emocional tem que ser ainda maior para controlar, né? Porque a gagueira é um distúrbio provocado por questões emocionais, né? Então, se eu elevar muito minhas emoções, eu posso ficar mais gago no momento, né? Havia um músico, o John Scatman. O Scatman, ele era gago, mas um pianista de marca maior. E tinha um outro colega dele, né, se não me engano, tocava saxofone, e eles tinham uma dupla maravilhosa de músicos. E tocavam para muitas pessoas de sucesso. E um dia, esse amigo dele que tocava o saxofone, colega de banda, ele veio a falecer. Mas era a única pessoa que ele conseguia se comunicar. O Scatman, por volta dos 14 anos, começou a beber. Adolescente ainda, em relação ao que nós falamos aqui no início, ele não conseguia se comunicar na escola. Então ele era alvo de bullying. Então ele cada vez foi ficando mais inibido, como você falou, e a gagueira é o que prendia ele. Então ele entrou numa depressão, né? Escassez, pobreza, né? E vontade de morte, né? Por quê? Porque ele não conseguia se comunicar. Até que o dia que a mulher dele, muito sábia, disse assim, então por que você agora não grava a tua própria música? Ele olhou para ela e disse, mas eu sou gago. E ela disse assim, mas quando você canta, você não gagueja. E o John Scatman, ele lançou uma música muito famosa e ela tem sílabas ali de uma gagueira. Não vou nem conseguir, você pesquisa aí que está ouvindo esse podcast, o Scatman,
né? Eu não vou nem arriscar aqui dizer como é que era o refrão da música. Mas na música, ele passava essa mensagem, né? E que ele não conseguia falar. Mas ele cantando dizia assim, se o Scatman consegue, e eu sou gago, mas eu não sou gago quando eu canto, você também consegue. Ele passou então uma ideia sensacional sobre você pegar aquilo que mais te oprime, que mais te machuca, né? E transformar a tua dor em uma saída para muitas pessoas que podem estar passando a mesma coisa. Tanto que a esposa dele disse, né? Transforme a sua dor em incentivo para aqueles que passam por isso. É esse impacto que a gente recebe, né? Fazer com que ele seja transformado em impulso, né? Para nos impulsionar para algo, né? Eu acredito que isso tem muito a ver também com a parte motivacional, né? Com estímulo, né? Ele teve alguém que estimulou ele, né? E ele foi motivado por isso, porque a motivação ela é um motivo para ação, né? Você ter um motivo para fazer o que faz. E a comunicação na sociedade como um todo, ela é a grande responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, seja de uma pessoa, seja de uma cidade, seja de um país, de uma nação. É como você comunica ou quando você tenta esconder algumas comunicações, algumas coisas que deveriam ser comunicadas não são. E a pessoa, quando ela perde a capacidade de se comunicar, ela perde praticamente tudo. Você imagina uma pessoa comunicativa que se comunicou a vida inteira e de repente ela está acamada, entra em coma em um hospital e tem que fazer uma traqueostomia nela. Quando ela volta do coma, ela não consegue falar. Ela perde ali a capacidade de se comunicar, mas as faculdades mentais dela estão ali. Imagina o sofrimento que uma pessoa dessa tem. Então, a comunicação, ela é uma dádiva, ela é um dom, ela é um presente de Deus para nós, né? E a gente precisa saber usar. É uma fonte de vida, né? É uma fonte de vida. E quais algumas técnicas que você julga interessante para lidar com o nervosismo na hora da oratória, na dicção e na formulação de sentenças que façam a pessoa se comunicar com clareza? Olha, a pessoa que aprende a se comunicar bem, a primeira coisa que muda na vida dela é a autoestima. A primeira coisa que vai mudar na vida dela. Quando ela aprende a se comunicar melhor. E você pode observar, você pode ser pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento na sua área, mas se você percebe que ela sabe se comunicar muito bem, você tem a impressão que ela sabe mais que você, por causa da comunicação. E existem várias técnicas, várias formas de você trabalhar essa questão, né, das emoções, e, enfim. Uma que eu sempre procuro utilizar, né, além da técnica de respiração, mas eu procuro me vestir bem. Eu procuro, a minha roupa, o meu vestuário, eles têm que estar compatível com aquilo que eu quero transmitir. A imagem comunica. A imagem comunica, né? E trabalhar também a questão da linguagem corporal. Essa é a busca do arquétipo? É isso aí. É isso mesmo. É a linguagem corporal, porque o corpo fala. Sim. O corpo fala. Então, os gestos que eu faço, eles precisam estar compatíveis com a frase, com o tom de voz e com o ritmo vocal que eu tenho. Então, uma técnica que eu sempre aconselho é treinar na frente de um espelho. É treinar, é você se enxergar. Você se vê, coloca a roupa que você vai ir palestrar, a roupa que você vai ir fazer a apresentação, a roupa que você vai fazer um pedido de casamento, né? Treina na frente do espelho. Treina a entonação de voz, treina o volume da voz, treina as vírgulas, treina o vocabulário, treina a expressão facial, treina tudo. Erra o máximo que puder. Eu acredito que essa é uma técnica infalível para treino, mas tem muitas outras, né? Essa eu sempre usei. Para aprender a pregar, a discursar, a palestrar, eu falava para o espelho. Porque eu também julgo que ali no espelho estava o mais algoz crítico que poderia estar. Então, quando eu mesmo não entendia, eu recomeçava, né?
E assim fui aprendendo. Everson, vamos vender sem vender. Me fala do curso, então, que eu já estou curioso aqui. Eu quero fazer, eu quero divulgar sobre desinibição, oratória. Eu quero saber desse curso. E dicção. Fala aí para nós. A gente está lançando um curso, a gente está na fase agora para iniciar as gravações, né, das aulas. Elas estão prontas, né, o conteúdo e tudo, mas a gente só vai para as gravações. O nome do curso é Oratória Descomplicada. Tá? Porque tem gente que acha que oratória é um bicho de 7 cabeças. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, perguntando para as pessoas qual era o maior medo que elas tinham. E o medo de falar em público, ele pontua. Né? Muito alto. As pessoas têm medo de falar em público. Está acima do medo da morte. Sim, acima do medo da morte. O medo de falar em público é um dos maiores temores das pessoas. Os maiores medos que estão aí, né? Porque travam, né? Agora, se você perguntar para essa geração de hoje, eles não têm muito medo, não. Essa gurizada nova, eles não têm muito medo. O que eles não têm é vontade de falar em público. Eles querem ficar enclausurados, né? A geração neném, né? A geração neném. Então, assim, eles não têm vontade. Nem vontade, nem garra, nem determinação, nem palavras. Nem. Tem nada. Mas é comum as pessoas terem medo. Então, por isso que eu fiz questão de criar esse curso, Oratória Descomplicada, porque o que ele tem de diferente dos cursos de oratória? Um curso de oratória muito complexo, ele é um curso de mais ou menos 200 horas, é um curso bem longo, né, onde você aprende todos os detalhes. Esse é um curso que a gente vai fazer ele em cerca de 12 horas. 12 horas. 12 horas de curso. Você vai fazer do jeito que você quiser esse curso, né? No horário que você quiser, porque ele vai ser por vídeo, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo aí, em 12 horas você aprende a desenvolver sua capacidade de se expressar com mais facilidade. Isso mesmo. Porque a gente vai colocar ali técnicas muito voltadas para as questões emocionais. Vão ser usadas técnicas de PNL para destravar a comunicação das pessoas. Por isso que ela é descomplicada. Não é um bicho de 7 cabeças. É mais simples do que parece. Claro que depende de treino, né? Temos dicas infalíveis aí para superar a timidez e a insegurança. Sim. Para falar em público. Sim, sem dúvida. É que nem o exemplo que o senhor deu do Dunga. Você conversa com a pessoa aqui, ela é de uma forma, às vezes não fala nada, e de repente quando ela tem um compromisso, algo que ela domina, que ela conhece, que ela aprendeu, ela sobe em cima do palco e dá um show. Né? Mas fora dali, né? Ou seja, aprender a se comunicar não muda o caráter das pessoas. O que muda é a autoestima. E não é um outro personagem, é a persona mesmo, é a própria pessoa né, que consegue se comunicar melhor. É isso aí. Por quê? Porque ela vai se interessar em se fazer ser ouvida. E todos nós temos algo a ensinar alguém. Todos nós temos, e nós precisamos fazer. Uma comunicação eficiente para apresentar um projeto, para pedir em casamento. Para fazer uma entrevista de emprego. Fazer uma entrevista de emprego. Tudo isso faz com que a pessoa venha a alcançar o seu objetivo. E aonde a gente pode começar a buscar informações sobre o curso, né, de Oratória Descomplicada? Oratória Descomplicada. Nesse curso você vai aprender oratória, dicção, exercícios vocais, técnicas, a retórica, a desinibição, exercícios, né, para desinibição. Vai ter um bônus também lá sobre leitura dinâmica. Né? Excelente. É muito bom. Leitura dinâmica é um curso excelente para quem está cursando direito, para quem é político, né? Para professores. O curso de leitura dinâmica um leitor normal, ele lê em média de 90 a 120 palavras por minuto. Um leitor normal, de 90 a 120 palavras por minuto. O curso de leitura dinâmica faz você conseguir ler até 600 palavras por minuto. Com entendimento. O mais incrível é que é com compreensão. Às vezes a gente pergunta, mas então eu aprendi a ler errado na escola? Não aprendeu errado. É que tinha que ser assim naquele momento. Só que a gente continuou lendo. Depois de adulto, a gente continuou lendo como criança. Nós temos que mudar a forma de ler. Sim, isso é extremamente importante. Vou dar uma dica rápida aqui. Na
Na escola, o que os professores diziam quando você pegava o dedo e botava no caderno para ler? Tira esse dedo daí. Né? A leitura dinâmica não. A leitura dinâmica diz, põe o dedo. Você vai com o dedo mesmo. O dedo é o seu guia. Porque quando a gente está aprendendo é mais intuitivo. Mais né? intuitivo. Depois que são colocadas as regras. Então tem uma série de questões, mas assim, a gente vai começar a colocar materiais desse curso no meu Instagram, a princípio, né? Inicialmente, né? @coach Everson Mitchell. Everson Mitchell Mentor. Everson Mitchell Mentor. Everson Mitchell @Everson Mitchell Mentor. Isso. Vamos lá. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Ótimo. Tá? Ali vai ter todos os meus contatos e o material e-mail? também. O e-mail é alfaidh, tá? .rs@gmail.com. Show de bola. Esse é Quem o está e-mail. ouvindo aqui hoje e é de uma empresa, diz, olha, eu queria dar um treinamento para minha equipe de vendas. Comunicação voltada para venda, direta. Ok. Né? Nessa equipe de vendas tem outras técnicas também, que não é só a parte de comunicação. É mais direcionado. Mais direcionado para venda. Não é só comunicação. É a parte, por exemplo, técnicas como o rapport, né? né? Switch, são técnicas que a gente usa para venda, né? Então tem muita coisa ali para... Tudo tem a ver com comunicação. É fantástico, né? Para mim, ela faz as mentes trabalhar na mesma sintonia, frequência, vibração. Você começa a tomar atitude que a outra, pessoa, o interlocutor... A técnica do espelho, né? Do espelhamento, né? Exatamente. Então é muito bacana, muito bacana. Que bom. Everson, esclarecedor esse tempo aqui com você. Espero que estejamos juntos outras vezes. Se você gostou, vai lá no canal, né? No nosso canal Além da Mesa. Esse podcast é fantástico. Você encontra no YouTube e deixa lá o seu like, se inscreve no canal. Traga mais pessoas para estarem também participando nesse canal conosco, para cada vez termos mais inscritos e conseguimos produzir um trabalho com excelência que você viu hoje. Esclarecedor. Everson, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Imagina, o privilégio foi meu, uma honra estar aqui e estou disponível sempre que precisar e que a gente aprenda realmente a se comunicar mais, né? Como dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica. Né? A gente nem sabe o que é, mas ele falava, né? Então, gente, hoje estiveram colaborando conosco aqui Alfa Instituto de Desenvolvimento Humano, Estúdio Aline Billing, fotografia, e Estúdios Bruno Birning. Já ouviu falar? Conhece? Estou conhecendo, olha, conheço o Bruno, né? Fera, né? Sei que o trabalho é de excelência, como pouco se vê. Quando é que a gente ia imaginar, né? Junto conosco aqui, o Bruno é o produtor do canal, da minha carreira, né? Influenciando, palestrando, enfim. Alguém que foi premiado por trabalhos extra classe. Latam, Azul, né? Várias outras empresas de porte, né? E muitas vezes a gente quer buscar tão longe e está tão aqui perto. E está tão perto aquilo que a gente precisa, né? Então, estudioso, vem novidade aí com o Bruno também, viu? Vai. Vem um curso, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer, que vai despertar a criatividade, vai pegar o digital, que hoje é uma comunicação diferente, né? O digital é outra comunicação. E vai trazer isso aí para uma forma fácil, né, de compreender e atuar nesse meio. É difícil você encontrar alguém criativo que atua no digital. Ou alguém que atua no digital ser criativo. O Bruno, ele aglutina essas duas qualidades. Aí eu tenho certeza que vem coisa boa. Obrigado pela sua audiência. Continua conosco. Depois de este podcast aqui, esclarecedor, com Everson Mitchell, ir ao ar, você vai ter vários outros aí para a gente ir se comunicando com eficiência. Que Deus te abençoe. Além da Mesa Podcast. Espero você na próxima.